muito bem-vindo à aula de hoje do nosso curso Apocalipse Descomplicado. Hoje nós vamos continuar estudando as páginas do livro santo do Apocalipse. Chegando no capítulo 3, falaremos da carta profética que foi enviada à igreja de Sardes. O estudo dessa carta pode chacoalhar nossa vida espiritual. Lembrando a vocês que nós vamos continuar o nosso estudo a partir de onde paramos nas nossas lives ao vivo. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar a descrição de todas as aulas aqui na descrição do vídeo para você poder assistir, para você se contextualizar acerca das aulas que estamos passando para você. Muito bem, vamos ler o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Pegue sua Bíblia, por favor, sua caneta, seu papel. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegamos no capítulo 3 do livro do Apocalipse, quando a Bíblia vai nos mostrar a carta que foi enviada pelo apóstolo João, orientado pelo Espírito Santo para a igreja que ficava na cidade de Sardes, uma das 7 cidades da Ásia Menor daquela época no livro do Apocalipse. Como nós temos sempre observado, é necessário que nós possamos pensar o contexto histórico daquela época para que possamos entender a mensagem da carta do Apocalipse, para que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus. Então, eu vou dar para vocês aqui agora um contexto histórico da cidade de Sardes e da igreja que vivia neste lugar para que a gente entenda a mensagem dessa carta. Tá bom? Vamos lá. Eu quero dizer que estou aqui usando isso que vou falar agora acerca do contexto histórico. Eu retirei do livro Apocalipse, O Futuro Chegou, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É um comentário bíblico muito bom, recomendo a todos vocês. Tá bom? Vamos lá entender. Vamos entender então o contexto histórico da igreja que vivia em Sardes. A história da igreja de Sardes parece muito com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado, diz um estudioso chamado George Led. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Ela viveu o seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas naquele tempo. Ela ficava situada no alto de uma colina, com muralhas fortificadas. Essa cidade, os moradores dela, se sentia imbatível devido à sua localização geográfica. Havia também grandes precipícios difíceis de escalar para chegar até esta cidade. De modo que ela não podia ser escalada, era muito difícil escalar as muralhas da cidade de Sardes. Por isso os habitantes eles imaginavam que era impossível, na verdade, ela nunca foi derrotada naquela época num combate direto devido às suas fortificações. Assim era a cidade de Sardes. Mas os habitantes eram tão orgulhosos, tão soberbos, muitas das vezes eles acabavam dormindo na vigilância da cidade. Foi por causa disto que o rei Ciro, em 529 a.C., ele invadiu a cidade de Sardes, conseguiu fazer um cerco de 14 dias e pegou os soldados da cidade dormindo devido à sua soberba e à sua ignorância, e a cidade caiu e o inimigo entrou devido à falta de vigilância desta cidade. Mais tarde, 218 anos antes de Cristo, Antíoco Epifânio entrou também na cidade devido ao mesmo erro dos guardas de dormirem nas muralhas e não vigiar, não ficar atento
o inimigo entrava. Os habitantes eram orgulhosos, eles não vigiavam e por isso eles eram vencidos. A cidade foi reconstruída por Alexandre Magno e dedicada a uma deusa com D minúsculo, antiga deusa grega chamada Cibele. Essa deusa era reconhecida por eles como aquela que devolvia a vida para aqueles que tinham morrido. Lá dentro da cidade também havia uma igreja que estava morrendo. Mas não era essa falsa deusa que ia trazer a vida para esse povo. Na verdade, só Jesus poderia fazer eles viverem novamente. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi destruída parcialmente por um grande terremoto que abalou aquela cidade. E depois ela foi reconstruída novamente por Tibério. A cidade tornou-se famosa pela grande imoralidade daquele lugar. Quando João escreveu a carta, a cidade estava reconstruída, rica, ela era muito rica, mas conhecida pela grande imoralidade. A igreja estava no meio desse povo e a igreja estava se tornando como a cidade. Rica, porém degenerada, com a moral lá embaixo, completamente vazia, estava morrendo a igreja do Senhor nesse lugar. Assim vivia o povo de Deus nesta cidade que, apesar de ser tão rica e tão próspera, era completamente imoral e, num contexto de idolatria, faziam tudo aquilo que entristeceu o coração de Deus. A igreja estava sendo influenciada e não influenciando. O sal estava deixando de salgar. Esse era o contexto histórico da cidade de Sardes. E agora nós vamos entender a mensagem que Deus enviou para a sua igreja naquele lugar. Quando nós lemos o capítulo 3, observamos uma semelhança entre a cidade e a própria igreja. Porque assim como aquela cidade tinha uma grande fama de ser rica e de ser viva, na verdade ela estava morta. Assim também o Senhor enviou uma mensagem para essa igreja dizendo: minha igreja, vocês têm fama de estarem vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Leia na sua Bíblia o versículo 1 que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar viva, porém está morta. Era a palavra de Deus para aquela igreja. Quando nós lemos a Bíblia dizendo os 7 Espíritos de Deus, fala da onisciência do Espírito de Deus e do próprio Deus. 7 significa o número da perfeição, a completude, ou seja, todo, um todo. Quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, ela está dizendo que o Senhor é todo sabedoria, é todo ciência e nada escapa dos seus olhos. A Bíblia também diz que ele tinha em suas mãos as 7 estrelas que representavam os anjos dessa igreja, os pastores, e também a própria igreja. Então nós vemos aqui o senhorio de Cristo sobre a sua igreja. Ele tem poder e autoridade e ele diz para a igreja: você tem fama de estar viva, mas porém você está morta. Igualmente aquela cidade tinha uma grande fama, porém estava completamente degenerada, morta espiritualmente. Veja que mensagem poderosa e tremenda. É a realidade que nós muitas das vezes temos vivido. Temos fama de estar vivos, quando na verdade a morte espiritual pode já estar tomando de conta da nossa vida. Hoje eu escutava a ministração de um jovem chamado Theo Hayashi, um pastor abençoado, e ele dizia o seguinte: você quer saber quando você está morrendo espiritualmente? Você está morrendo espiritualmente quando você gasta mais tempo construindo a sua reputação em vez de construir o caráter de Cristo na tua vida. Essa palavra foi uma bomba no meu coração que me levou a meditar. Senhor, será que eu estou gastando tanto tempo preocupado com a minha reputação e o caráter de Cristo? Estou gastando tempo para formar Cristo no meu coração, porque a salvação precisa ser desenvolvida. Há muitas igrejas hoje na nação brasileira. Têm fama de estar viva, mas na verdade estão mortas. Quando a gente continua lendo, a Bíblia diz: vigie, esteja atento. Vocês estão morrendo espiritualmente porque vocês não estão vigiando. Exatamente como a cidade de Sardes foi destruída no passado pelos seus soldados estarem dormindo, assim também o Senhor Jesus disse para a igreja: vocês estão dormindo, vocês precisam vigiar. Vocês precisam vigiar para o inimigo não derrotar vocês. Ele continua dizendo: fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra é que há ainda algo dentro de você,
Ainda há uma brasinha, ainda há um pequeno fogo precisando ser alimentado. Se você não tiver cuidado, a chama se apagará. Mas se você despertar, vigiar, esteja desperto, essa pequena brasa se acenderá novamente e você poderá brilhar novamente de verdadeira vida na presença de Deus. Fortaleça o que ainda resta, fortaleça essa brasa, fortaleça, porque ela estava para morrer, mas você pode despertar ela e fortalecer ela. O Senhor diz, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A grande verdade, meus amados, que a questão da nossa vida não é o que fazemos para Deus, mas sim o porquê fazemos o que fazemos. Isso é muito forte. Deus ele está dizendo que as obras da igreja de Sardes não eram perfeitas aos olhos do Senhor. Porque Deus não olha só para a obra que está sendo feita, mas o Senhor olha do porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e que as nossas motivações sejam santas, sejam para a glória de Deus. Que o motivo desse curso seja que eu e você possamos amar mais o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí o Senhor diz para eles, vocês têm fama de vivos, mas estão mortos, vocês precisam fortalecer a brasa que está aí. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. O Senhor Jesus diz para a igreja de Sardes, vocês precisam lembrar do que vocês um dia tiveram, do que vocês um dia receberam. Vocês precisam lembrar do primeiro amor. Vocês precisam lembrar das primeiras palavras proféticas, dos sonhos que vocês tinham e hoje não tem mais. Da chama que queimava no coração de vocês e hoje não queima mais. Vocês precisam lembrar da palavra de Deus que vocês ouviram no início. É o que o Senhor está dizendo. E esse é um exercício muito bom. Escreva num papel todas as experiências marcantes que você já teve com Deus. E você verá o Espírito Santo te renovando e te abençoando para a glória de Deus. Você precisa lembrar do que Ele já fez na tua vida um dia, para que você renove a sua esperança e pratique obras novas que são santas na presença de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Lembre-se do que Deus já ministrou ao teu coração. É o que Ele está falando para Sardes e é o que Ele fala para cada um de nós. O nosso curso ele é um pouco diferenciado, porque ele funciona como ministrações para a nossa vida, para que nós possamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Aí olha o que o Senhor diz, vocês precisam se arrepender, porque senão, se vocês não vigiarem, eu virei como ladrão e vocês não saberão a hora em que eu virei contra você. Quando a cidade de Sardes tinha sido destruída no passado, eles não perceberam a hora que o inimigo chegou. O Senhor está dizendo, se vocês não vigiarem, se vocês não acabarem com essa fama de vivo, quando na verdade estão mortos, eu virei como um ladrão e vocês não vão perceber a hora que eu chegar. Vocês não vão entender os dias, os tempos, as estações dos fins dos tempos. E será uma vergonha para vocês a minha vinda, porque estarão despreparados. 3 tipos de pessoas estão dentro de nós. Aquilo que a gente pensa que a gente é, aquilo que as pessoas pensam que a gente é e aquilo que Deus sabe que nós somos. Nós precisamos mudar urgentemente, porque às vezes, para mim está tudo bem, eu tenho fama de vivo, então eu vou viver assim. Mas aí as pessoas me olham e eles pensam que está tudo bem, mas Deus sabe como está o nosso coração. Então eu preciso me arrepender e voltar para Deus. Você precisa se arrepender e voltar para Deus, buscar o Senhor. Interessante, né? Hoje eu estava vendo uma ministração exatamente sobre isso, e o pregador, esse mesmo pastor, o Theo Hayashi, ele dizia o seguinte: a morte é algo tangível, é algo, não tem como disfarçar um morto. Você olha para um morto e você sabe que está morto. Mas aqui a igreja, ela tinha fama de estar viva, porém estava morta. Ela sabe como funcionar como se fosse viva, mas na verdade no íntimo estava morta. Aí a palavra continua dizendo: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. No meio de toda essa corrupção de uma igreja que estava perdendo a sua essência, que tinha a fama de viva, porém estava morta, no meio deles, a Bíblia diz que ainda existe um grupo pequeno, existe uma semente, existe um remanescente naquela igreja, que não negou a sua fé, que não são só aparência, mas que são verdadeiramente amigas de Jesus, amigos de Deus. Aleluia. Quando a gente vê isto, a gente consegue perceber que nos últimos dias, a igreja também passará por esse estágio,
onde muitos terão fama de vivo, porém estarão mortos. Mas no meio de toda essa apostasia, vai haver um povo na terra que não tem só a fama de vivo. Eles são essencialmente vivos. No íntimo do seu ser, eles têm vida para a glória de Deus. Então o Senhor promete para aquela igreja no versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Olha só que coisa tremenda. Ele disse antes que lá em Sardes tinha um grupo que não tinha contaminado as suas vestes, que eles andariam com Jesus vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei, o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou melhor, confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa de Deus para quem tem fama de morto, tem fama de vivo, porém está morto, é que se eles vencerem essa morte, essa hipocrisia, se eles vencerem este mal, eles andarão com Jesus vestidos de branco. As vestes brancas na Bíblia significa a santidade, a pureza, significa a justiça. A obra dos justos são como vestes brancas no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus disse que andarão com ele, e o Senhor Jesus confessará o nome deles diante do Pai e dos anjos. O que significa confessar o nome da pessoa diante do Pai e dos santos anjos? Não é só falar o seu nome, dizendo, Senhor, olha aqui o Fernando, Senhor, olha aqui o João, olha aqui o Pedro. Não é simplesmente falar o teu nome diante do Pai. Mas há um estudioso chamado, é um dos meus professores de Apocalipse, é o pastor Victor Vieira, ele diz o seguinte, que esta palavra significa contar a tua história diante de Deus. Já pensou, meus irmãos? Que coisa incrível. Jesus está dizendo, se você vencer a morte espiritual, se você se arrepender de ter fama de vivo, porém está morto, se você se arrepender e voltar a viver, eu vou contar a tua história diante do Pai e dos anjos, de como você venceu e está vivo na minha presença. Louvado seja Deus. E termina com aquele versículo-chave, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo diz, e a palavra ouvir significa obedeça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Nestes últimos dias que nós estamos vivendo, em muitos lugares, até na nossa própria vida, a igreja pode estar como a igreja de Sardes. Fama de vivo, porém está morto. Louvor de vivo, mas morto. Pregação de quem está vivo, porém o pregador está morto. Evangelismo de quem está vivo, porém o evangelizador está morto. Liturgias, aparências de vivos, porém na essência estão mortos. Que o Senhor sopre o seu Espírito sobre nós, como soprou lá no vale de ossos secos, e que possa se levantar um grande exército que vai glorificar a Deus nos últimos dias. Comenta aqui embaixo o que você está achando do nosso curso e das nossas ministrações no livro do Apocalipse, tá bom? Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, eu vou contigo até o fim. Comenta aqui embaixo, eu vou contigo até o fim, que vai ser uma bênção, tá bom? Que eu quero saber se vocês estão comigo no curso. Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.